Eu coloquei no cartaz o louvor que seu filho cantou nesta última semana em que estive ministrando na sua igreja sobre Vai Tudo Bem. E eu já tinha escutado aquele louvor, mas ouvi ele na voz do seu querido filho e eu disse, eu vou colocar o cartaz com a música que o filho cantou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael. O pastor Rafael é o pastor presidente da Batista Cairóis. O Senhor colocou no coração do pastor Rafael esse projeto lindo, essa congregação, esse ministério, e me deu a honra de conhecer, não só de conhecer, mas de ministrar nesse ministério. As portas se abriram para mim. É um ministério, queridos, assim muito diferenciado, onde a gente vê mesmo um padrão de Deus, uma organização. Assim, sempre que as pessoas me falam sobre a Batista Cairóis, ou que me perguntam sobre esse ministério, né? Porque a gente passa por muitos ministérios e às vezes as pessoas ficam por curiosidade. Eu digo assim, eu nunca vi assim, uma igreja de uma organização tremenda, assim, de uma reverência, sabe? E eu falei de altar, eu falei de púlpito, que a igreja só tende a crescer quando é uma igreja que tem a sua base a palavra. E o pastor Rafael é um pregoeiro da palavra, assim, que nós admiramos muito. É assim, quando eu vou para ouvir, porque eu nem sempre vou para pregar, irmãos. Às vezes eu vou a uma igreja já com minha Bíblia na bolsa e eu digo, vou passar a tarde ou a noite hoje para ouvir, eu quero ouvir. Mas quando eu vou para Batista Cairóis, eu já levo o meu lenço. E quando é o pastor Rafael pregando, eu já sei que vou sair de lá, eu saio mais rápido, porque os meus olhos, eles ficam bem diferenciados de tanto que eu me derramo no altar do Senhor. Então, pastor Rafael, Deus tem te abençoado o seu ministério, abençoado essa igreja linda. Quando eu conheci era uma gigante, mais uma. Deus fez promessas, não está mais em uma, estão em várias. E eu profetizo, e pelo que eu ouvi Jesus falar, o crescimento ainda será muito maior. Que Deus abençoe a todos os membros, tá? De toda a igreja. E eu desejo e oro que cada dia cresça mais. Pastor Rafael, fica à vontade. Fala de Jesus, gente. O Senhor tá bom? Nós estamos aqui só para ouvir e dar glória. Tá um pouco escuro, mas não tem como melhorar. Eu estou num local onde a iluminação é essa mesmo. Mas eu quero agradecer, né, pelas palavras e dizer que para nós é uma honra. Né? Eu digo nós porque foi citado o Ministério Cairóis em si, e a gente trabalha em conjunto. Eu costumo dizer que crescer sozinho é egoísmo. Coisa boa é crescer junto. É a ideia de crescer com pessoas, né? A gente cresce e outras pessoas crescem conosco, e eu fico feliz com isso, mas agradeço pelas palavras. Me acho pequeno, eu admiro a sua pessoa como pregadora. Infelizmente, nem todos pregadores acabam tendo o mesmo comportamento de parar para ouvir, de honrar as igrejas onde eles passam, que são convidados, passarem lá depois e escutar a palavra ou cultuar. Isso são poucos, né? Infelizmente, que isso possa ser um exemplo para os demais, né? Eu acho que é interessante, acho interessante a ideia do vínculo fora da agenda. Acho muito importante isso. Isso cativa, né? Isso cria vínculos mais fortes do que a ideia da pregação. Né? Muito mais do que ele ouvir, ele vem sentada lá, sem pretensão alguma, simplesmente para cultuar conosco. Isso é importante. Isso é importante. Fica aqui um abraço do Ministério Cairóis para todos, para sua família também. Amém. Os entes queridos. Tá na live, né? Tá na live. Eu já vi que tem uma boa parte dos irmãos da Cairóis, das irmãs. Que Deus abençoe cada um. Eu não vou conseguir acompanhar todos os irmãos que estão na live, mas fica aqui um sincero abraço e agradecimento pela participação, pela cooperação
nesta live, que tem tudo para ser uma bênção e que possamos, nesse momento, nos conectarmos com o céu e que o céu encontre espaço em nós para poder falar. Eu confesso que me veio uma certa dúvida no que pregar. E eu fiquei pedindo direção a Deus do que Deus queria falar conosco. Coisa boa é quando Deus ele tem algo para falar. E eu estava neste impasse, nessa ânsia, nessa inquietação de saber, entender. E é engraçado porque antes de entrar na live, o Senhor me movimentou para uma palavra que faz muito tempo que ministrei, faz um bom tempo. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo. Eu vou querer ler talvez um versículo que nem todos leem. Eu quero ler o verso de número 9. Sim. Verso número 9. Atos, capítulo 3, verso 9. Tá? Talvez seja um dos poucos versículos lido como texto base, mas para mim é muito importante. Atos, capítulo 3, verso 9. Se houver alguma dificuldade aí no áudio, alguma coisa, é só me avisar. Tá? Eu sou ainda meio que... A minha desenvoltura nesta área é pouca. Por falta de tempo mesmo para estar fazendo uma live, aí qualquer dificuldade me avisa. Tá? Atos 3,9 diz assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Só até aqui. Deus abençoe. Eu queria orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer primeiro pela honra, ó Deus, de participar de uma live, onde sabemos, ó Deus, que trazer a palavra, ela é uma grande responsabilidade, seja uma live, seja no púlpito, onde for. Sabemos que a responsabilidade ela é a mesma. Mas aqui eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Senhor me dê direção, que o Senhor me ajude a falar. Quem sou eu sem a tua direção? Quem sou eu, ó Deus, sem a tua mão estendida? Me dê, Pai, condições de transferir aquilo que está no teu coração para o coração dos nossos amados irmãos e irmãs que estão acompanhando esta live. Que seja uma bênção, que seja produtivo, ó Deus, que seja abençoador para todos. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amados, existem alguns pequenos problemas na ideia da pregação. E talvez não seja uma preocupação de todos no quesito pregação. Alguns problemas que existem dentro da pregação é a sensibilidade do transmissor, daquele que vai transmitir a mensagem. E ele tem que ter uma sensibilidade ao público. Na verdade, aparentemente o público é dele, mas o público não é dele. O público é da palavra, né? O público é da palavra de Deus. Então ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa ter esse tato, ele precisa ser muito bem instruído e acredito que isso seja uma briga diária, seja um aprendizado constante, incessante na área do pregador. Ele tem que ser sensível à necessidade dos irmãos. Na verdade, aparentemente parece ser o seu público, mas é o público da palavra de Deus, é o público de Jesus, e Jesus quer falar ao seu povo. E quando nós temos essa sensibilidade, não nos preocupamos tanto com algumas coisas que são prioridades para alguns, como levar o nosso nome, como ter a melhor mensagem, como extrair ou arrancar aplausos e coisas desse tipo. A nossa maior preocupação será, e deve ser, fazer que as pessoas entendam o texto. E eu costumo dizer que palavra boa é aquela que a gente consegue entender. Palavra boa é aquela que a gente entende. Então, hoje eu venho muito preocupado em te fazer entender. Quando eu falo te fazer entender, eu falo das pessoas que estão nos ouvindo, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho uma história aqui que ela é muito conhecida, muito. E falar desta história aqui é, na verdade, tratar, né? Na verdade, entrar
talvez no contexto de vida de muita gente. De muita gente. Eu não falo no literal do que aconteceu aqui, no estado, né, que é de deficiência que se encontrava o homem, mas eu falo no constrangimento de viver alguns altos e baixos na vida, ou na verdade viver alguns momentos de vale. Na linguagem pentecostal, viver alguns momentos de vales, de desertos, de angústias, de provações, que nos constrangem. E falar de constrangimento talvez seja uma das palavras muito bem conhecidas e vividas dentro do povo de Deus, dentro do âmbito de convivência do povo de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que em lugar de vergonha tereis dupla honra. Então, quem nunca viveu uma fase da vida onde, infelizmente, teve que passar por situações constrangedoras. E é engraçado que essas situações constrangedoras, elas atingem muito mais do que a estrutura física dos indivíduos que assim estão passando por ela. Esses momentos, nessas fases de constrangimento, de vergonha, podemos usar essa palavra, elas atingem o psicológico do indivíduo, o emocional. Eu, como pastor, eu posso falar isso, a senhora como missionária, a senhorita, também acaba sendo alvo de pedidos de oração e até mesmo de aconselhamentos, né, pela sua posição de ministra da palavra, né, de apregoeira da palavra. Então, muitas pessoas vão procurar, dentro do seu conhecimento, dentro do seu nível espiritual, de aprendizado diário, de intimidade com Deus, um conselho, uma direção. E a gente, pastor, a senhorita como missionária pregoeira da palavra, já deve ter vivido casos, como agora entrou uma moça na live dizendo que queria morrer ou que ia se matar. Então, eu acredito que isso na verdade, uma sequela, um efeito colateral de algum tipo de situação constrangedora. E engraçado que essa situação ela não afeta a carne do indivíduo, né, a pele, só. Afeta a mente, né, afeta a estrutura emocional, a psique do indivíduo. Muitas vezes, falar de psique, falar de mente, a gente está também falando da alma do ser humano, né? Daquilo que é insondável pelo outro homem, só Deus conhece. E eu aprendo, o Provérbio 25, 28 fala sobre isso, como cidade derribada, ou que é a mesma coisa que destruída, jogada ao chão, em ruínas, é um homem que não contém o seu espírito, a ideia de conter as suas emoções, né, seu estado emocional, a ideia da sua mente, a ideia da sua estrutura mental abalada. E eu consigo olhar para esse texto e perceber N coisas que são fatos do nosso cotidiano, são fatos que não estão distantes do nosso conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu não falo da parte teórica, né, daquilo que nós lemos, mas daquilo que nós vivenciamos e presenciamos, daquilo que nós podemos dizer assim, nós temos provas cabais sobre isso. E o constrangimento ele é terrível, a vergonha de passar por situações constrangedoras, ela abate a alma do indivíduo. Nós temos, isso é fato. E nós temos um texto que vai retratar isso. Muito claramente. Claro, a gente tem o texto que é literal, nós entendemos o que tem aqui, né? Os pontos, tá? A gente entende isso, mas aprendi que uma regra de interpretação bíblica é que o texto ele tem um só sentido, mas várias aplicações. E olhando para esse texto aqui, eu consigo perceber a ideia de Pedro e João. Isso aqui já é bem claro, a ideia de dois homens de Deus, né? Homens chamados por Deus, que estão indo ao templo, a hora nona, às 3 horas da tarde, para orar. E é engraçado que o verso de número 2, que para mim é aqui algo muito interessante, é que é trazido um varão que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui, e tratar, embora de forma avaliando o contexto de todo mundo, mas eu quero falar de forma espiritual aqui também, o sentido de busca de ajuda. Né? Você consegue perceber no texto, o verso 2, ele é muito claro, uma exegese muito, não precisa ser muito profunda para entender o que o texto está dizendo. Veja, a gente tem aqui uma declaração muito nítida da condição do homem, desde quando ele está assim. Então, o texto, ele aplica em nós a ideia bem clara de qual condição ele tem e da onde isso vem, de onde isso vem. Então, o texto fala que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, né? Então, fala a condição e de onde ela partiu. Ela partiu desde o ventre da mãe dele. Então, nós podemos descartar a ideia de um acidente, nós podemos descartar a ideia de uma doença congênita, nós podemos descartar qualquer coisa e saber que isso ocorreu dentro do ventre, na fase da formação. Né? A gente fala ali oculto aos olhos, até porque a medicina na época muito arcaica não tinha como prever. Então isso acontece fora do campo de visão das pessoas. Então, talvez não, bem claro que não tinha a mãe nem o pai condição de entender o que estava acontecendo ali, porque era oculto às pessoas, ao pai, à mãe, aos familiares. Então esse garoto ele já nasce dessa forma. Então ele vai aprender que o meio para ele, escute isso, eu quero que você que está nos assistindo aí nesta live, entenda. Ele aprende, veja, aprendizado é uma coisa terrível, porque existe a ideia cultural de informação. Às vezes a sociedade ela tem uma cultura sobre alguma coisa e ninguém rompe isso. Então alguém nasceu assim, ele vai ter que viver assim. Então ele aprende de forma lógica e talvez de forma cultural que a única opção que restava para ele obter ajuda, era qual? Pedir esmola. Então, aquela ideia, ele já nasce e já é instruído, ele já é orientado, ele já é capacitado, né, para que ele vá buscar ajuda e as possibilidades ou meios de se buscar ajuda são limitadas ou resumidas, ou é uma só. Ele vai ter que se acostumar com a ideia de pedir ajuda. Ele não tem mais condições. Ninguém dá para ele outra possibilidade. E eu fiquei, meu Deus, que coisa interessante. Ele não tem, veja, ali é diferente. Quando você cresce no meio ou de uma sociedade, onde a cultura dela, onde as pessoas, onde todos estão ali com pensamentos diversos sobre meios para que você atinja metas, você é influenciado a ter diversidade de busca, de método, de estratégia, de projeto. Mas eu quero que você entenda aonde ele nasce. Ele nasce em um momento muito difícil, porque a sociedade ela é bem arcaica, ela é bem preconceituosa, mais do que nós conseguimos perceber hoje. O sentimento de inclusão, ele praticamente não existe. A gente não consegue, não é, está entendendo minha missionária Aninha? O sentimento de inclusão, ele praticamente ele é morto, ele não foi gerado. Então ele cresce com uma determinação. Pastor, você está sendo herege? Não estou sendo herege, eu estou avaliando o contexto. Então ele cresce com uma determinação, ele cresce com uma imposição mental. E o problema está aí. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de meio, a gente fala de imposição mental, de uma opressão mental, quando a gente fala de uma imposição de ideia, de um caminho só, de um meio só. E para que a pessoa consiga obter condições de sobrevivência, era aquilo. Então colocaram na cabeça dele, olha, desde pequeno, olha, não tem trabalho para você, não tem outra maneira, ninguém vai te aceitar. Você está entendendo, missionária? Qual foi o trato mental desse rapaz? As pessoas não pregam dessa forma, visando ele. Então, ele já cresceu com esse pensamento, tipo, não tem outra opção para mim. Não tem. Então, eu vou me posicionar dentro daquilo que me limitam. E eu queria já começar a aplicar algo de Deus aqui. Eu sinto Deus aqui nessa mensagem. Eu quero aplicar o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Eu sinto Deus falando na minha alma. Eu não sei quais são as imposições mentais.
Sabe, eu não sei quais são os meios que você vive, não sei quais são as palavras que você tem ouvido, eu não sei o que estão determinando. Eu sinto Deus aqui, meu Deus, coisa forte. Meu sangue. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus. Eu não sei o que as pessoas têm colocado para você como método, como projeto, sabe, como diretriz de vida, como conceito de ideia de avançar. Eu não sei. Mas eu acredito, isso é eu acredito porque quem lê um pouco de Bíblia sabe o contexto que ele nasce. Sim. O contexto que as próprias mulheres elas não tinham espaço. Sabe, as mulheres não tinham espaço. Aí o que é que acontece? Esse homem ele vai, nesse momento, ele vai ser construído mentalmente uma pessoa dentro dele, que talvez ele não queria ser. Ele até talvez poderia ter força para fazer alguma coisa, ser um artesão, sei lá, um artista plástico da época, ele poderia ser alguma coisa. Mas construíram dentro, meu Deus, Jesus, construíram dentro dele algo que ele não queria ser. Construíram dentro dele algo e disseram assim, você só pode ser isso. Eu não sei quantas pessoas vão ser abençoadas com essa palavra, mas eu quero começar a profetizar. Eu quero pegar gancho na Bíblia que diz abençoeis e não amaldiçoeis. E eu quero te abençoar com esta palavra. Eu não sei qual foi a pessoa que construíram dentro de você. Eu não sei o que fizeram, eu não sei que maneira eles trataram você, conduziram você, te cercaram, não te deixaram ser alguém que Deus queria que você fosse. Mas eu quero começar a profetizar em nome de Jesus, embora você tenha nascido assim, e as pessoas tenham dito para você que você não poderia ser mais do que você é hoje, ou sei lá o que já fizeram a respeito de você, da sua vida, dos teus projetos, mas eu quero determinar sobre a tua vida, não no meu nome, não no nome da missionária, mas no nome de Jesus Cristo, que ele quebre hoje, que ele parta hoje, que ele destrua hoje essa corrente que aprisionaram alguém dentro de você que você não quer ser, meu Deus. Aleluia! Ai, e me comandava assim, Glória! Tá entendendo a força que tem essa palavra? A força, a força. Então ele cresceu assim, só pode ser isso. E a ideia da mentalidade é terrível. Ele forma, ele aceita que fogem dentro dele alguém, um ser, que ele aceitando ou não, ele teria que conviver com aquele tipo de ideia. É sério. É sério isso demais, isso é muito sério. E, Deus está falando. eu não sei nem quanto tempo eu já usei, mas Não pode estar. eu fico tentando entender quão confuso é lidar com isso. Porque aí vai começar a existir duas pessoas dentro dele. Uma pessoa que ele quer ser e uma que disseram que ele deveria ser. E é terrível isso. Eita, Jesus. E isso é o dilema de muita gente dentro da igreja. A gente pega a Bíblia, Jefité. Talvez Jefité sofreu do mesmo mal. Sim, sim. Jefité, a Bíblia aponta ele como um homem valente, valoroso, mas seus irmãos dizem, você não vai herdar nada aqui dentro da nossa casa, da casa do nosso pai, porque tu é filho de uma prostituta. E colocam na cabeça dele, porque ele foi gerado dentro de uma mulher que não era assim, benquista na sociedade, ele não poderia ser mais valente e valoroso. E essa é uma briga terrível dentro do indivíduo. É uma pessoa que você quer ser, mas você tem que aceitar ser outra que você não aceita ser. Quando eu falo isso, eu falo no contexto de limitação mesmo. Sim. Eu falo quando a tua impossibilidade física, ela é fator determinante para que você não seja mais nada, a não ser aquilo. Então ele cria, o que é que ele cria? Veja, quando colocam para ele, olha, você é custo,
você é limitado. Então, o que, é que vai acontecer? Só tem uma coisa que para você dá certo. Oh, meu Deus, isso é forte demais. Você está entendendo como é que é? E é assim, missionário, que acontece. Então as pessoas olham para a sua limitação, para a minha limitação, para o nosso contexto de vida, para a nossa fase, porque fase... Olha, aprenda uma coisa, fase é fase. Amém. A fase nunca será um fator determinante para nada, porque fase é fase. Porque às vezes a gente está na fase ruim, mas não significa que aquilo dali vai ser para sempre, é só uma fase ruim. É uma fase. Não é um ponto final, é uma fase. Então coloca na cabeça dele, olha, você aí é coxo, desde o ventre da tua mãe, Deus já te amaldiçoou, porque o contexto de ideia do vínculo dele era uma maldição, um pecado, até do pai, da mãe, né? Então coloca para ele, olha, só tem uma coisa que dá certo para você. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de pessoas que limitam Deus, limitam o agir de Deus na nossa vida. E ele cresce sabendo que só tem uma coisa que dá certo para ele. Só tem uma coisa que vai dar certo para você. E ele pergunta qual? O que é que dá certo? Ele olha para si, o que é que dá certo para mim fazer? O que é que eu posso fazer que vai dar certo? Ele pedir. Porque, me perdoe se tem alguém que tem algum tipo, não estou julgando. Eu estou dizendo que não é fácil. E talvez as pessoas disseram, pelo teu estado, vão sentir dó de você. Vão sentir pena de você. E o que te resta é pedir. E parece que pedir é uma coisa fácil. Essa palavra ela arde na minha alma, porque parece que passa um filme pela minha cabeça aqui. E eu acredito que tem muita gente aí que vai entender. E alguém diz para ele que o que resta para ele é pedir. Que ele usa a imagem dele ferida para pedir. Como se pedir fosse a coisa mais fácil. Se tem uma coisa difícil, é pedir a gente. E eu quero que você entenda que a ideia de pedir, para ele, era pedir esmola mesmo. Olha, só dá certo uma coisa para você, pedir esmola. Só que ele, veja, é tão difícil que ele não pode ir até os locais. É tão complicado para ele. Mas é interessante que alguém se predispõe, porque a Bíblia diz que ele é levado. Ele é levado. Ele é conduzido. Tem alguém ou algumas pessoas que são responsáveis por conduzir ele a locais para ele pedir. Entenda que ninguém pede por ele. Ninguém pede por ele. Pessoas são determinadas, estão dispostas a levá-lo a locais para pedir. Ou seja, vem cá, eu te levo. Quem pede é você. E a gente tem uma dor que vem na alma, porque quando a gente olha para esse texto, nos dá um sentimento de tristeza, porque parece que é meio frio o ato. O ato é meio frio, é pega, leva, deixa e te vira. Dá teu jeito. Eita Deus. Tipo, é sério. Dá teu jeito, pede. E eu fico pensando como foi o primeiro dia para ele pedir. Como é difícil pedir. E tem pessoas nos ouvindo aqui, Aninha, tem pessoas nos ouvindo nesse momento, que elas estão nessa fase aqui. Estão pedindo. Eu creio. E como é difícil, Aninha, pedir coisas. Como é difícil pedir coisas. O problema maior é que quando alguém disse para ele, quando alguém instruiu ele, ou quando ele viu que a única maneira era aquela, que ele pensou que a imagem dele ia sensibilizar as pessoas, mas a gente consegue entender que a imagem dele não vai sensibilizar todo mundo. E quem disse que todo mundo vai se sensibilizar com a dor dele? Ninguém, nem todo mundo. Isso não é uma regra, isso não é uma linha só de pensamento. E pedir é a coisa mais difícil do mundo. Porque além de alguém ver como você está, você tem que
fazer toda uma manobra, você tem que criar todo um cenário, você tem que montar toda uma estrutura para poder dizer para a pessoa: eu preciso que você me ajude. E só que você vai receber muitos nãos. Você vai receber muita cara feia. Tem muita gente que vai virar o rosto. Tem muita gente que vai te esnobar. Tem muita gente que vai dizer para você que é preguiça sua, que você é acomodado, que você é acomodada, que você podia fazer outra coisa, mas você não tem outra coisa para fazer. Dentro de você, meu céu, meu Deus, dentro de você, formar alguém, construir uma pessoa que você não queria ser, construir uma estrutura dependente de algo que você não acredita que pode ser melhor do que aquilo. Só que hoje é sua que me disser, eu nasci. Hoje é hoje. É hoje, viu? Não é amanhã, não é sexta, não é hoje. Hoje parece que eu sinto como se o céu se abrisse. Isso é para quem crê. Nem todo mundo vai ser sensível a essa ideia. É como se eu sentisse que o céu se abrisse e do céu descesse uma mão forte, a destra, fiel de Deus, e começasse a tratar você por dentro, e começasse a desmontar, meu céu, começasse a destruir colunas que implantaram dentro de você. E eu quero profetizar, sem preconceito para os pendentes, sem preconceito para aqueles que estão em situação de rua, mas eu quero profetizar aqui, que você não vai mais se sentir um mendigo espiritual, não. Deus hoje está visitando Meneioseme, que me dissou, minha mãe. Deus está visitando hoje tudo aquilo que fizeram dentro de você para formar uma mulher que era uma mendiga espiritual, para formar um homem que era um mendigo espiritual. E Deus destrói essa imagem formada dentro de você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e Deus hoje está rompendo, Deus hoje está destruindo, Deus está colocando abaixo, Deus está tirando você dessa cela, desta prisão espiritual. Se prepare, tem uma virada de Deus e vai começar a dar início dentro de você, aonde ninguém te conhece, aonde ninguém sonda, aonde ninguém toca, aonde as palavras do homem não adentram, não conseguem chegar, somente a palavra de Deus, somente o Deus Todo-Poderoso, ele entra e começa a olhar e começa a dizer: não foi essa a mulher que eu queria formar dentro de você, não foi este o homem que eu queria forjar, formar dentro de você. Receba essa palavra. Está quebrado como um martelo que destrói essa pedra que colocaram na tua alma. Seja quebrada hoje, em nome de Jesus, essa imagem dentro de você. Nome de Jesus. Receba essa palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é para quem crê, isso é para quem tem o coração na obra e a mente ligada no céu. Que tem o coração na obra, a mente ligada no céu. Amém, Jesus. Então eu tenho aqui a condição e a origem dela. Eu tenho a condição do homem, verso 2, eu tenho a condição dele, o seu estado. Eu tenho aqui a origem, de onde surgiu isso.
E é por isso que a gente precisa se apegar às minúcias do texto, a detalhes do texto. E esse homem, ele era levado. Depois da gente entender qual era a sua condição, depois da gente entender da origem dessa condição, a gente entende que se forma dentro dele uma pessoa que talvez ele não queria ser. E ele é levado todo o tempo, dias, ou momentos, mas a Bíblia diz que ele era levado todos os dias e se punha, e colocavam ele e o punham à porta do templo, chamada Formosa, e ele tinha um dever, pedir. E eu, como eu tinha falado, pedir não é uma tarefa muito fácil. Pedir comida, pedir um prato de comida, pedir dinheiro, pedir moradia, pedir às pessoas que se compadeçam de nós, que olhem para nós com um olhar misericordioso, um olhar de compaixão. E é interessante que ele vai ter que lidar com os olhares e falar de olhares, Aninha. Falar de olhares, irmãos, é falar de uma coisa que machuca, que estremece a gente, é o olhar. O olhar é terrível. E quando nós percebemos que no olhar existe o preconceito, a discriminação, que existe o olhar que julga, que menospreza. E eu quero ser sensível a isso e dizer que Deus está visitando pessoas aí nesta live que tem percebido o olhar, os olhares de alguém. Meu Deus, coisa forte. Deus está visitando pessoas aí que têm percebido o jeito que olham. Você até disse assim, não, Deus, é coisa da minha cabeça. Não, Deus, não. É fruto da minha imaginação. Só que uma vez é assim, duas vezes é assim, a terceira vez da mesma forma. E o caso se repete e você consegue perceber que o olhar e a maneira que se olha para você não é fruto da sua imaginação. São olhares que te julgam, como gostamos de dizer, do pé à cabeça, que te olham, que te examinam. E como é difícil os olhares. Como é complicado lidar com os olhares. Então ele vai se acostumar aos olhares de canto, gente fingindo que ele não existia. Isso é difícil, viu? Eu não sei se você já passou por isso, pessoas que, em fases que nós vivemos, quando nos encontravam, fingiam que estavam falando no telefone. E a gente tinha percebido que eles tinham nos visto, mas eles desviaram o olhar, fingiram que a gente não estava ali. Isso é ruim demais. E ele percebeu isso. Ele teve que lidar com pessoas que fingiam que ele não existia. Ele teve que lidar com pessoas que julgavam ele. Ele teve que lidar com pessoas que o desprezavam pela sua condição. Ele teve que lidar com olhares de pessoas que o julgavam pela maneira que ele buscava ajuda, mas era o que ele aprendeu. Eu não julgo, eu quero deixar aqui abrir parênteses para falar algo importante. Devemos aprender a lidar com pessoas que aprenderam, que foram formados a pedir ajuda daquela forma. Às vezes a maneira que ele tem é só aquele método que ele usa. Ele tem que ser quebrado, mas ele não tem outra forma, ele tem que ser instruído. Eu costumo dizer que informação salva vidas. Eu acredito. Informação salva vidas. Então, Aninha, ele começou a ter que lidar com os olhares. E é interessante que, quando no verso 3 a Bíblia diz que ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele só fez aquilo que ele sabia fazer.
Ele acabou sendo melhor naquilo que ele sabia fazer. O verso 3 vai dizer isso para a gente. Porque o verso 3 vai dizer que ele olhava para as pessoas, buscando alguém que fosse, na verdade, o forte candidato a doar uma ajuda para ele. Então, o verso 3 vai dizer que ele já era bom nisso, ele observava. Ele ficava procurando pessoas, sondando pelo trejeito, pelo comportamento, pelo vestir, pelo andar, pelo jeito de tratar as outras pessoas. Então, ele saía sondando e ele pedia ajuda. Só que o que é intrigante é que o verso 4, a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, Pedro e João vão olhar para ele, e Pedro fala uma coisa, no final do verso 4. Porque o verso 3, né, é ele vendo a Pedro, é ele. Ele quem? Ele o coxo. Então, olha, veja o que a gente consegue encontrar nesses versículos aqui. A gente consegue encontrar alguém sondando, observando, para pedir. Mas o verso de número 4, ele nos mostra algo que a gente fica meio que, será que é verdade? Pedro fita os olhos nele, ou seja, Pedro vai dar atenção para ele. Ele conseguiu ali atrair Pedro, né? Ele conseguiu chamar Pedro para seu momento, para seu estado, para sua necessidade. Pedro olha para ele, seria natural. Mas o final do verso 4 é intrigante. O final do verso 4 diz assim, né, terminando assim, e Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Quando eu olho para esse texto, eu vou dizer que ele foi hábil, ele aprendeu a pedir, ele aprendeu a sondar, a examinar as pessoas. Mas não era uma coisa que ele gostava de fazer. Não era uma coisa que ele ficava feliz fazendo. Não era uma coisa que ele se sentia honrado em fazer. Pedir, vou repetir, pedir. Não é? Aí a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Aninha, parece que eu vejo, ele olha para Pedro, ele chama, ele pede ajuda, mas ele baixa a cabeça. Ele se reduz, porque ele diz assim, mais ou menos ele fala, eu fiz, mas eu não é a pessoa que eu queria ser. Meu Deus do céu. Isso é para quem está com o coração na obra e a mente ligada no céu. Não sou essa pessoa. Não tem fase que a gente vive, que a gente assim, eu estou passando por isso. Eu não sou assim. Eu não sou isso. O verso 4 deixa claro para nós. Olha para nós. Eu vou encerrar. Eu acho que eu já roubei uns 40 minutos da live. Fica à vontade. Olha para nós. E me perdoe, mas é a verdade. Se a gente for colocar em patamares, se a gente for colocar em posições, Pedro e João está acima dele, ele está sentado ou deitado. Então, se ele vai olhar para Pedro e João, ele tem que levantar a cabeça. E como é difícil a gente, depois de tanta experiência ruim, a gente aprender a olhar para as pessoas. Mas só que eu quero dar uma palavra que está na minha alma, essa palavra, ela arde no meu coração. Meu Deus, Jesus. Nem todo olhar é igual. Aleluia. Deus está mandando um recado para quem está aí. É para quem está aí. Amém. Eu não sei se essa live fica depois rolando, eu não sei como é que vai. Fica. Então, para quem vai assistir depois também, olha, há uma mensagem aqui, um mistério de Deus revelado aqui
nesse texto, Deus vai levantar pessoas para olhar para você de forma diferente. Deus tem os seus instrumentos, viu? Deus tem os seus elementos. Deus tem. Deus tem os seus anjos. Fique tranquilo com isso. Fique tranquila com isso. Olhe, a primeira coisa que é quebrada aqui no contato de Pedro e João com esse homem aqui coxo é que ele vai aprender a olhar e perceber que nem todos os olhares são iguais. Nem todo mundo olha da mesma forma. Eu vou quebrar hoje esse pensamento, esse modelo, esse padrão, essa imagem lançada como base para seguir o resto da vida. Nem todo mundo é igual. Você vai se deparar com muita gente ruim. Você vai se deparar com gente difícil demais. Mas se prepare, porque Deus vai implantar na tua história, na tua vida. Eu não tenho medo de dizer que Deus vai implantar no teu futuro. Pastor, o futuro não existe. Fique tranquilo, o dia da manhã pertence a Deus. Se pertence a Deus, se vai existir, Deus vai plantar lá. Deus vai plantar colunas que serão bases importantes de sustentação. Eu vou profetizar. Serão bases importantes de sustentação no teu ministério, Aninha. No teu ministério, amado irmão que está me ouvindo. No teu trabalho, na tua casa, na tua saúde, no teu viver emocional. Bases importantes, colunas implantadas. Você não vai se esbarrar com essas pessoas. Não é uma ironia do destino, não é o acaso, não é o universo conspirando ao teu favor. É Deus trabalhando para unir pessoas. É Deus tirando da sua vida imagens e lembranças ruins e implantando experiências que vão cicatrizar feridas na tua alma. Hoje é uma noite diferente. Olha para nós. Não, mas eu não estou acostumado a encarar assim, porque eu tive experiências ruins. Olha para nós. Deus nos colocou aqui nesta hora, deste dia. Não é acaso, não é ironia do destino. É o céu movimentando, é o céu trabalhando para quê? Para cicatrizar uma ferida que você tem. E eu não tenho medo de dizer isso, quero ser boca de Deus aqui nesta noite, para as pessoas que estão aí. Tem feridas que você carrega, não confio mais em ninguém, não consigo acreditar mais em ninguém, todo mundo é covarde, as pessoas não sabem reconhecer, as pessoas não sabem valorizar. Mentira de Satanás. Eu vou lhe contar uma história. Davi certa vez queria beber água do poço que estava em Belém. A Bíblia diz que ele manda os seus valentes, eles se arriscam a trazer água para ele. Davi, sabendo que aquela água poderia ter custado a vida de um homem de guerra dele, Davi fala: eu não vou beber, eu vou oferecer ao Senhor. E sabe o que é aquilo, Aninha? É reconhecimento. Tem gente dizendo por aí: eu faço e não vou fazer mais nada porque ninguém reconhece. Está repreendido. Eu vou fazer Pedro e João fez. Olha para nós, levanta a cabeça, Deus vai levantar pessoas. Homem de Deus, talvez você se deparou com gente no processo. Olha, gente no processo é terrível, é cheio de defeito, é cheio de coisa complicada, é cheio, como diz o linguajar dos pentecostais, cheio de carrapicho, de mau costume, cheio de coisas ruins na índole. Mas Deus vai colocar pessoas
perto de você, que já passaram por alguns processos, que vão olhar para você diferente. E eu quero dizer isso em nome de Jesus. Hoje é uma noite, viu, diferente. Deus vai sarar feridas, vai ficar lembranças, cicatrizes, mas não vão doer mais. Vão servir como lembrança de algo que aconteceu, de coisas que você passou, mas que não vão poder mais te tirar do sério, que não vão mais poder te tirar do eixo, te tirar do centro, da vontade de Deus, de tirar da direção que Deus te colocou. Receba para você essa palavra. Deus está implantando colunas na tua vida. Umas hoje, outras amanhã e outras num futuro um pouco distante. Mas sabe para que isso, Aninha? Sabe para quê? É porque você vai precisar de gente para te levantar. E uma das coisas que vai começar a acontecer com você é: olha para nós, o que é isso? Levanta a cabeça. Porque chegou, tem presença de Deus na vida. Deus vai colocar pessoas que têm unção, gente que tem presença, gente que ora, gente que desce, gente que busca, gente que tem buscado coisas do céu para a sua vida. Deus vai colocar essas pessoas perto de você. Meu Deus, que hora é, Jesus? É, né? Meu Deus, coisa 11, quase 11h30. E eu nem comecei a pregar ainda. Meu Deus, Jesus, me ajude. Meu Deus, coisa foda. Quem está na live, fora a nossa missionária Aninha, eu consigo ver a nossa missionária Aninha e os demais. Estão sendo abençoados pela palavra. Sendo abençoados por aquilo que Deus está falando aqui ao nosso coração. Escute. Olhe para nós. Eu vou te ensinar a encarar. Eu me lembro de Ezequiel. Se não me falha a memória, capítulo 3. Que Deus fala com Ezequiel. E diz a ele: olha, eu vou te dar um semblante duro. Tu vai pregar, vai ter gente com semblante duro olhando para ti, Ezequiel. Mas eu vou te dar um semblante mais duro do que o deles. E a Bíblia diz que, capítulo 3 do livro de Ezequiel, o Espírito do Senhor levanta Ezequiel e o conduz. E o conduz. Eu quero mergulhar nesse mistério aí. Tem gente que vai olhar para a senhora, para a senhorita, vai olhar para os irmãos que estão aí, vão fazer birra, vão fazer bico, aí Deus vai te dar um semblante mais forte. Você está entendendo? Deus vai te dar um semblante mais resistente. Alguém vai olhar para você e você vai dizer assim: isso não mais me fere. Isso não mais me machuca. Por quê? Porque Deus me ensinou a lidar com essas coisas. A lidar com esses comportamentos. Como foi com Ezequiel, vai ser com você. Aí Deus vai te levantar, o Espírito do Senhor vai te levantar e vai te conduzir. E alguém vai olhar para você e vai fazer cara feia, bico, olhar de lado, e você vai dizer: isso não bate na minha alma, isso não me desestrutura, isso não me tira do propósito, porque Deus já me disse que é me dar um semblante resistente, uma fisionomia santa, que não vai ser seduzida ou tirada de um campo de consciência, da racionalidade por causa de comportamento de A ou de B. Um mistério forte. Vou encerrar. Prometo, eu vou encerrar. Vai ficar cansativo, os irmãos. Eu, por mim, ficar, mas vou encerrar. Pode ficar. Olha para nós. Aleluia. Eu tenho aí a ideia da condição dele, eu tenho a ideia da origem, né? Da onde veio essa condição, desde quando ele está assim. Eu consigo perceber a cultura dele mental sobre como buscar ajuda, o único método. Eu consigo entender uma limitação mental que se impõe para ele. Eu consigo entender que ele vive dentro de uma jaula, ele está aprisionado. Eu consigo entender que ele se torna uma pessoa que ele não queria ser.
que ele agora só se entende daquela forma e ele não tem prazer naquilo, ele faz porque é a única maneira. Eu consigo entender que Pedro e João, quando estão chegando, é examinado por ele faz muito bem aquilo, o ato de examinar quem pode dar uma ajuda ou não. Ele tem vergonha da situação dele, ele se constrange, mais uma vez eu falo sobre isso, recapitulando os pontos. Ele se constrange com aquela situação, ele consegue pedir, mas ele não se sente satisfeito. Pedro e João ensina ele a superar esse receio que ele tem de olhar para as pessoas por causa das experiências negativas. E ele vai receber naquele dia, ele vai ser atingido por algo que ele nunca imaginou ser atingido. Ele vai ser tocado por algo que ele nunca pensou. E eu quero já quebrar esse sentimento da montagem mental dele e dizer que tudo que ele esperava ali receber uma boa moeda. Era uma boa moeda. E para ele, Aninha, para ele, missionária Aninha, voltar para casa bem era voltar cheio de moedas. Entenda, você vai entender. O que acontece com ele é que, para ele, dia produtivo era um dia que ele conseguiu voltar para casa com a quantidade de moedas para ele suficiente. Isso para ele era um dia produtivo. Então quer dizer que ele nunca foi para ali, para a porta do templo, para ser curado. Ele nunca foi para ali. E olha o contraste, ele está num lugar que, logicamente, era um lugar, né, entendendo o local que Deus responderia, que o povo buscaria a Deus, o lugar onde se oferecia o sacrifício e Deus responderia com misericórdia, com favores, com graça. Mas ele nunca associou aquele lugar, a entrada daquele lugar, aquele lugar, para ele, aquele lugar era o lugar que ele iria para poder receber ajuda, para poder receber dinheiro. Então, o dia produtivo para ele era voltar para casa com dinheiro. E naquele dia ele recebeu aquilo que ele não foi buscar. E aqui eu não quero que você entenda que eu sou um herege da palavra, mas eu estou somente lendo o texto. Eu não consigo aqui ver em nenhum momento ele foi para ali buscar. Não tem. Não tem. Então quer dizer, Aninha, quer dizer que a Bíblia está me dizendo que eu vou para alguns locais que eu, sem a intenção de buscar aquilo, e quer dizer que eu posso voltar para casa com uma coisa que eu nunca fui buscar. E eu fiquei admirado com isso aqui. Eu quero que você que está me ouvindo receba essa palavra. Ele foi para um local buscar algo e ele voltou com outra coisa. Eu quero que quem está me ouvindo entenda essa palavra, não se confunda. Não se confunda. É que tem dias que a gente vai para a igreja e a gente não chega lá pedindo, Deus, hoje eu quero sair daqui curado. Hoje eu quero sair daqui com um marido que não é crente, convertido. Não, aí vem para a igreja, a gente vai, às vezes, fazer o nosso papel, nossa atividade, oramos a Deus, colocamos diante do nosso momento, mas a gente não está nem tão preocupado naquela hora com alguma coisa desse porte. Aqui não é dentro da igreja, aqui é um local de pedir ajuda, de esmolas. E ele nunca imaginou, naquele dia, que um erro dele de avaliação, pudesse produzir aquilo que ele mais precisava. Eu vou explicar. Se você é médico, Aninha, médica, você consegue, pelos sintomas, diagnosticar previamente o que o indivíduo tem. Se você é dentista, numa avaliação prévia, você consegue já identificar o que o indivíduo tem. Se você é psicólogo, psiquiatra, você consegue identificar em traços, trejeitos e comportamento do indivíduo algum transtorno que nele habita. Como ele era muito habilidoso em fazer algo que ele não queria fazer, mas ele tinha que fazer, ele cometeu um erro naquela tarde. Naquele dia, ele cometeu um erro. Ele avaliava para pedir ajuda. Só que a avaliação dele naquele dia
estava errada. É forte, né? Quer dizer que numa avaliação errada dele, ele recebeu aquilo que ele mais precisava. Isso é forte demais. Isso é coisa do céu. Ele errou, porque Pedro e João vai dar uma palavra para ele. Eu sei que você falou, não, mas não é literal. Mas é contexto fato, é fato. Quando ele olha para Pedro, quando ele olha para João, o verso 6, né, vai dizer assim, e disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro. Quer dizer que ele em si diz assim, eu errei. Eu errei. Se eles não têm prata nem ouro, e o que é que eu vim buscar aqui hoje, e é aquilo que eu estava precisando, eles não têm o que eu quero. Então eu errei. Só que a condição dele não permite ele sair do lugar. Meu Deus, coisa forte. Isso aqui é para quem crê. Tem dias que você vai esperar de alguém alguma coisa e ela não vai te dar o que você quer. E a tua condição, vou encerrar, não dá para falar tudo aqui não, vou encerrar. E a tua condição não vai te deixar sair do lugar. Você está entendendo quando você diz, não vão me dar o que eu quero, mas eu não posso sair daqui. Então, como eu não posso sair daqui, como eu não tenho força própria, autônoma, para sair daqui, eu vou ter que receber o que eles vão me dar. Eu vou dizer aqui, tem situação que Deus permite, que Deus não deixa que você saia dela. Deus vai tirar as forças de alguém, impossibilitando você sair de determinado lugar. É forte demais. Eu vou encerrar. Daqui a pouco vai fazer quase uma hora que eu estou falando aqui. Olha, ele não tem condições de sair dali. Então, se ele não tem, logicamente falando, de forma clara, palpável, nítida, se ele não tem como sair, ele também, de forma inevitável, ele não pode fugir do que ele vai receber. Eita, Deus glorioso. E eu vou dar uma palavra para quem está me ouvindo, irmã Milena, irmã Paloma, que é da nossa congregação no R7 Várzea. Fique tranquilo, quando você não conseguir sair de uma situação, ali é justamente o lugar que Deus quer que você esteja. Quando você não conseguir sair, que você tentar sair, e empregar força, você botar determinação para sair, você não conseguir sair, pare. Sim. Que vai se cansar à toa. Vai se cansar à toa. Escute isso, ele errou. Não tem prata nem ouro. Então isso entristece a alma dele. Como ele não tinha força autônoma para sair, porque o texto diz que era levado, ele era conduzido. Então, como ele não pode sair dali, ele vai ter que ficar para receber o que Pedro e João têm para dar a ele. Meu Deus. Você está entendendo isso? E vou dizer para a senhorita, Aleluia. aqui por experiência própria, já vivi moinhas. Cada fase da minha vida que eu disse, Deus, eu queria sair daqui. Sim, Jesus. Deus não me permitia. Eu empregava força, inteligência, projeto. Eu queria fazer assim, eu não conseguia. Mas se eu disser que era justamente o lugar que Deus queria que eu ficasse, vamos falar da posição, do estado, da fase. Era aquele que Deus queria que eu ficasse. Por quê? Se eu não tinha condições de sair dali, eu estava preso naquele momento. Então Deus faria uma coisa ali, naquele lugar, naquela hora, naquele ambiente. Eu creio. Aleluia. Eu creio, é sério. Aleluia. Escuta, mas isso. Olha o que acontece. Não tenho prata nem ouro, ele errou. Aleluia. O paralítico errou a investida. Glória. Ele errou.
Mas o erro dele trouxe algo que ele mais precisava. Aleluia. E a Bíblia diz, Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia. o Nazareno. Eu não vou afirmar se ele conhecia Jesus. Eu não sei se ele já tinha tido ouvido, se ele sabia. Mas aqui, Pedro passa para ele o remédio, o nome do remédio, Eita glória. do antídoto. Eita glória. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Agora tem um problema. Ele não anda de cara, ele não consegue. Eu não sei os limites que ele estava vivendo, mas como eu falei no começo, a mente dele travou. Eita glória. Aninha, tem gente nessa live com a mente travada. Eu creio. Está recebendo palavras da sua parte, da parte de outros profetas de Deus, de mulheres de Deus, e não consegue levantar-se e andar. Sim. Palavra recebeu, em nome de Jesus, mas não se levanta nem anda. Sim. Aí Pedro pega ele pela mão, por isso que eu digo que é implantando coluna, já vou encerrar. Pedro pega ele pela mão direita, levantou, e logo levantou, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8, e saltando ele, depois que Pedro estende a mão, foi profecia e mão estendida. É profecia e mão estendida. Eu vou começar a dizer aqui, viu? Não vai ter somente palavra de profecia, vai ter profecia e mão estendida. Então Pedro deu uma profecia, uma ordem de milagre para a vida dele, segurou na mão dele e ele se levantou. E a Bíblia diz que uma das coisas que ele começou a fazer, a primeira coisa que ele fez depois que ele andou, foi entrar no templo. A primeira coisa que ele fez, verso 8, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando. Eu não tenho muito tempo a falar, mas aqui o tema dessa mensagem é o movimento de Deus. O movimento de Deus. Esse aqui é o tema dessa mensagem. Deus pegou alguém parado, atrofiado, aprisionado e começou a botar ele, a colocá-lo em movimento. O tema dessa mensagem é esse aqui. O movimento, eu vou começar a profetizar para encerrar. O movimento de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Sinta força nos seus pés e tornozelos, viu? Alguém vai dizer, é meninice. Não, é movimento de Deus. Deus vai começar, né? Deus vai começar a movimentar você para lá e para cá. E eu tenho uma profecia de Deus aqui nesse texto que eu vou receber. Ele recebeu o milagre no lado de fora, mas quando ele recebeu o milagre do lado de fora, ele entrou. Se prepare, viu? Você vai receber o milagre no lado de fora, mas depois que você recebeu o milagre, você vai entrar. Você vai entrar. E se prepare para você entrar e vai ser no movimento. Quem estiver dentro, que ache ruim a sua chegada. Problema de quem chegou primeiro que você. Eles vão ter que se acostumar com a tua presença. Pode ficar tranquilo nisso, viu? Deus está quebrando hoje uma imagem construída dentro de você. Parece que tem um avatar dentro de você, sabe? Aquilo que foi construído, que você domina, mas não é você. Sim.
Não é você. É uma imagem que não te representa. Mas creia nessa palavra. Depois do milagre você vai entrar. Eu não sei para quem Deus está falando isso aqui, mas eu já vou recebendo. Você, se alguém Deus está dizendo para alguém, alguém só vai entrar depois que o milagre acontecer. Eu não sei para quem é. Então vamos dizer que o milagre é o passaporte carimbado para você entrar. Quando você entrar, já vai ter alguém que entrou primeiro que você. Já vai ter gente lá dentro. Viu? Você não vai ser o único. Aí tem gente que talvez não vai gostar muito da tua chegada. Mas eu vou dar uma palavra profética que vão se acostumando logo com a tua chegada. Você está chegando, mas está chegando movimentado por Deus. E a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sou eu. É a Bíblia que diz, ele podia somente andar. Mas a Bíblia diz, verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou louvando, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando. Eu vou dizer, é profecia de Deus para se cumprir na sua vida. Vai ser algo do céu. Ele entrou andando, ele andava, de repente, o Deus do céu que fez um milagre na vida dele se apoderava dele, ele começava a saltar. Ele começava a usar aquilo que ele nunca pôde usar na vida dele, os pés. Aí ele andava, saltava e louvava. Isso aqui é mistério, Nino. Isso aqui é Pentecoste. Isso aqui é coisa de crente. Ele anda, de repente o Espírito toma e ele começava a saltar e cantar. E alguém olhava, de repente, quando alguém olhava para ele estava andando. Quando outra pessoa olhava, ele estava pulando. Quando alguém olhava, ele estava cantando. Então, andando, saltando e louvando. Eu profetizo que vai ter um movimento desse de Deus na sua vida. Você vai saltar e louvar. Quem crê nessa palavra? Ah, meu Deus do céu, eu creio. Eu já vou aqui encerrar, mas eu creio. Tu vai andar, saltar e cantar. Andar, saltar e cantar. Eu vou encerrar para não ser cansativo. Meu Deus, que hora é, Jesus? 8h47. Olha que coisa forte aqui. Nesse movimento aqui de Deus na vida dele, o verso 9, que foi o que a gente leu, eu encerro aqui. Vamos mais para frente. Não. Aleluia. O verso 9. E a Bíblia diz que o povo o viu andar e louvar a Deus. Eu vou até fechar minha Bíblia aqui. Olha, verso 9. O povo o viu andar e louvar. Andar e louvar. Agora eu vou começar repreendendo em nome de Jesus. Porque muita gente foi abençoada nesta live, vai ser abençoado nas seguintes, e foi abençoado nas anteriores. Vai continuar sendo abençoado. Aí tem muita gente que vai andar, mas não vai querer louvar. Olha aí. O povo viu o que, Aninha? O povo viu ele andar. Porque andar, escute, tem uma diferença muito grande aqui das duas colocações do texto. Olha, isso aqui é a palavra revelada, a palavra boa que a gente tem. Olha a colocação do texto. E todo o povo viu. O povo. Dá a entender que é testemunha. Sim. Testemunha ocular. Pessoas que estão presenciando. O viu andar. Andar aqui o quê? Andar é a clareza do milagre. Andar é a clareza do milagre. Todo mundo viu o quê? Então todo mundo viu a clareza do milagre. Mas na frente o texto vai dizer que conheciam ele, porque era aquele que ficava na porta. Todo mundo sabe disso. Que ele tinha 40 anos, que estava nessa situação. Você lê o texto e você vai encontrar essas informações. Então, a primeira coisa é, e todo o povo viu andar. O que é andar? Andar aqui é a clareza. Sabe? É a contundência do fato, do acontecido. Andar aqui é, outrora não podia, agora pode. Eita glória. Vamos lá. Outrora não tinha, agora tem. Eita glória. Outrora não era, e agora é. Glória. É. Outrora não tinha força, eu vou partir para a ideia. Outrora não tinha força, e agora tem. Outrora não tinha poder aquisitivo, receba essa palavra, meus empresários aí, os microempreendedores. Outrora não tinha poder aquisitivo,
agora tem. Ó. Não podia fazer, agora faz. Isso aqui é a notificação para todo mundo que ele está livre, curado. E o louvando? O louvando é o agradecimento. Aí agora eu já vou repreender esse mal na tua vida. Tem gente que vai somente andar, mas não vai louvar. Tem gente que não tinha, agora vai ter, mas não vai louvar. Tem gente que vai receber e que não vai louvar. Tem gente que vai tomar posse e que não vai voltar para agradecer. Meu Deus, que coisa forte. Olha, Deus falando com alguém aí. Deus está dizendo que eu não quero somente que o povo te veja andando. Não, não. Eu quero que o povo veja um milagre e a gratidão. Você está entendendo? Aí quando alguém vier dizer, escute isso, quando alguém vier dizer, isso aconteceu por causa do santo fulano de tal. Sim. Isso aconteceu porque foi fulano que fez na vida dele. Foi por causa de tal entidade. Aí quando alguém te vê andando e te vê louvando, vai associar o que aconteceu com quem fez. O que aconteceu. Você está entendendo o mistério de Deus aqui? Eu encerro dizendo que muito mais do que ter nas mãos, aqui simbolizado pelo andar, alguém vai ter que ver você louvando. Então profetiza aqui que vai com você, contigo, com a tua família, vai ser diferente. Deus vai fazer você andar, vai ter um movimento de Deus e você vai louvar. É andando e louvando. É recebendo e louvando. É não tendo, mas tendo agora e louvando. Eu encerro aqui. Que Deus abençoe. Que Deus fortaleça. Que Deus dê graça. E fica o recado. Não é só andar não, tá? Tem que louvar. Tem que louvar. Volta para o altar e agradece. Aleluia. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos amados, que palavra maravilhosa. Mas eu gostaria de pedir ao nosso pastor, presidente, pastor Rafael, da Batista Cairóis, que fizesse uma oração por todos esses irmãos que estão. Coisa forte. Nós temos mais de 100. Temos aqui, muito mais. Quando eu desligar, me diz exatamente a quantidade de pessoas que temos. Temos uma igreja aqui, firme, ouvindo toda esta mensagem. E eu gostaria de pedir ao Senhor que fizesse uma oração. Entrou aqui o evangelista Natanael Balé. Entrou aqui o pastor Elis Clementino. Pai do pastor Jairinho. E tantos pastores estão aqui glorificando, andando, louvando e saltando. Entraram pessoas aqui, pastor, exatamente neste cenário. Mas o Senhor é aquele que faz a obra completa na vida do indivíduo. Tem horas que Deus, tem horas que Deus destrói toda uma figura, toda uma identidade construída ao longo do tempo. Aí o Senhor diz assim, agora vou desconstruir. Vou desconstruir isso que foi construído ao longo do tempo. E palavra confrontante é esta que recebemos esta noite. Aleluia. Uma situação de entender que tudo que acreditamos, que tudo que achamos, que tudo que pensamos, porque alguém projetou, porque alguém falou, porque alguém disse,
não é o que Deus tem para nós e também não é o que nós queremos e que precisamos agir e ter uma nova Aleluia. visão. Então hoje o Senhor nos confrontou, porque o Senhor começou no dia 1 falando, você precisa de visão e direcionamento. No dia 2, o Senhor trouxe outro pastor e disse assim, você precisa crescer. Aí dia 3, o Senhor diz assim, para você ter visão, para você ter direcionamento, para você crescer, é necessário você se desconstruir de tudo que alguém passou por você, a sua vida, a sua cultura, a sua realidade, a sua história. Remantia e receber de mim o que realmente você é, a sua identidade. Aí você vai ter visão, você vai ter direção, você vai ter crescimento, mas não há crescimento se não houver uma transformação na sua identidade, uma transformação, um confrontamento. Meu Deus, como esta semana o Senhor está ligando, todas as palavras estão em conexões. Deus me deu. Aleluia! Glória! Deus Aleluia! Vai ser no dia 1, no dia 2, no dia 3. E tudo que Deus está falando é para encerrarmos cantando, saltando, andando e dizendo, foram 5 dias que Deus transformou a minha vida. Eu gostaria que o Senhor orasse por nós. Gostaria de agradecer a todos vocês, evangelista Natanael Balé, querido do Senhor, pastor Elis Clementino, mestre nas escrituras, aprendo muito com o Senhor, Jorge, e todos os outros que entraram, pastores, Deus abençoe a todos vocês. Ora por nós, pastor. Se tem alguém que não aceitou Jesus e quiser aceitar, é agora. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, é agora. Tá? Tá aqui as mãos que vão te ajudar a se levantar. Verdade. Vai ter profecia e vai ter mão estendida. Eu creio. Queridos, muito obrigado pela honra. Eu acredito que a palavra em si, a palavra, né? Isaías fala sobre isso, a palavra ela não volta vazia. Eu, como eu falei no começo, eu não sei nem se tem tempo para falar ainda, mas como eu falei no começo, tinha muitas mensagens aqui, que a gente acaba pregando, aí tem muita mensagem que a gente ministra, mas nenhuma a princípio falava tanto comigo para este momento. Nenhuma falava comigo tão forte para este momento. E de repente o Espírito Santo de Deus me levou para esse texto, que era uma mensagem que eu não tinha pensado. Que eu tinha pensado em várias, menos nessa. E o Espírito Santo de Deus me lembrou, me conduziu para trabalhar em cima daqueles pontos, visando o bem-estar espiritual dos irmãos. Podemos dizer a edificação do corpo de Cristo. Para mim é uma honra, me sinto menor, me sinto pequeno. A senhorita é um instrumento de Deus, abençoa sempre a nossa vida quando vem aqui. Acredito que abençoa outras igrejas também. Que Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua vida. Que Deus, ele unja, né, a cada dia a sua cabeça com óleo, que o teu cálice transborde, que a senhora seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Até o evangelista Natanael Balé está falando aí também. Que Deus abençoe a sua vida. Encontrei com ele no mercado, no atacado, e ele muito prestativo, muito atencioso, né, comigo, com a minha família. E o que fica aqui hoje, Aninha, é que Deus vai fazer um movimento na vida de alguém. Eu creio. Tem gente que vai andar, saltar e louvar. E como disse o verso 9, todo o povo viu, e eu acredito nisso, que ele estava andando, mas também que ele estava louvando. Não adianta conquistar algo se a gente esquecer de louvar. Não adianta, né? Vamos orar. Deus abençoe o povo da Cairóis. Obrigado pelo apoio. Estou vendo muita gente aí da Cairóis.
Deus abençoe. Amanhã, ceia do Senhor na sede. Vai ser uma noite de bênção. E já orei por mim. Vou estar ministrando amanhã na ceia. Que Deus assim tenha misericórdia de mim. E que ao abrir e fechar da minha boca, seja me dada a palavra de Deus para poder ministrar naquele lugar. Um lugar que eu amo de paixão. A Kairos, ela veio para me ajudar a ser melhor, como um homem de Deus, como um pastor. E eu digo que eu gosto muito de fazer parte da Kairos como pastor. E se fosse ovelha também, eu queria fazer parte dela. Eu sou muito abençoado. O povo de lá é uma benção, é sério. Sou muito abençoado. Às vezes eu sou tão abençoado que eu fico constrangido. É um povo que Deus colocou para cuidar de nós. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, pela honra de poder trazer uma mensagem simples, mas uma mensagem que veio do teu trono, que veio, Senhor, do teu coração. Acredito eu, Pai, que a tua palavra, como a tua palavra nos informa, que as verdades sagradas não voltam vazias. O que é dito no céu, o que é dito da tua parte, ele vai fazer algo, cumprir para aquilo que ela foi determinada a fazer e vai voltar. Então, Pai, eu acredito que essa palavra foi plantada e ela vai germinar, ela vai surtir efeito e vidas. Vamos trabalhar no plural. Vidas estão sendo abençoadas. Abençoe, Pai, o ministério da missionária Aninha Paula. Abençoe sua família. Abençoe, Senhor, cada homem, cada mulher que entrou nesta live. Aqueles que vão assistir após o término. Abençoe aqueles, Senhor, que compartilharam, aqueles que acompanharam até esse momento, aqueles que divulgaram com alguém, aqueles que chamaram pessoas para poder assistir, porque foram canais de bênção, para poder, Deus, abençoar vidas que estão precisando de uma palavra do céu. Assim, Deus, eu oro, já te entregando, ó Pai, esta noite, que o Senhor nos dê um sono revigorante, uma noite de bênção, que o Senhor livre, ó Deus, do mal, aqueles que vão voltar para suas casas após uma jornada de trabalho, após um evangelismo, uma atividade de ação social, não sei, mas que o Senhor conduza para casa em paz aqueles que estão voltando para suas residências, que seja, Deus, o dia de amanhã, ó Pai, um dia de vitória, que se for da tua vontade, que se estejamos no dia da manhã, ó Pai, que seja um dia de vitória, de aprendizado, ó Pai, um dia de crescimento. Assim oro, já grato por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, pastor, a sua vida. Louvamos a Deus por ela. Continuamos orando pelo senhor, pastora Célia, seu querido filho Levita, Mateus. Deus abençoe. E um grande abraço a toda a família Kairos que me abraça de verdade. Tá? Amém. É uma honra muito grande que vocês tenham uma noite abençoada por Deus. E a todos os nossos irmãos que estão aqui, que entraram também. Deus abençoe vocês. Tá? Quero informar vocês que amanhã a gente vai estar junto de novo. Amanhã, o nosso quarto dia, estaremos com o pastor Márcio Rogério, e ele vai estar trazendo uma palavra também gloriosa aos nossos corações, às 23 horas. Esse vídeo aqui fica salvo aqui no nosso Instagram. Esse vídeo aqui vai para o nosso canal no YouTube, YouTube Missionária Aninha Paula Lima, porque ali o mundo todo pode assistir e receber esta palavra a qualquer hora, a qualquer momento. Tá? Agora termina a base, Tá bom? E o nosso pastor Rafael, segue ele também, a igreja, o ministério, vai visitar. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus abençoe todos vocês. Amanhã espero vocês às 23 horas. Eu,
do Senhor, pastor Marcos Rogério, uma palavra quentinha para os nossos corações. Muito obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe.